Imagine os irmãos que o apóstolo Paulo, no primeiro século da era cristã, na época ainda que havia os apóstolos lá em Jerusalém, e havia o apóstolo Paulo como um apóstolo de Jesus Cristo num outro reduto, que seria o de Antioquia. Então, naquele tempo havia um combate teológico. Ou seja, não pensem os irmãos que essa grande verdade, o Evangelho da Graça, foi aceita sem conflito. Não pensem os irmãos que essa verdade foi aceita sem muitas batalhas no primeiro século. E não pensem os irmãos que essa verdade foi aceita, historicamente falando, ao longo da história da igreja, nos dias de hoje, também sem conflito. Na verdade, onde chega esse querigma de Paulo, essa proclamação do apóstolo Paulo, onde se colocar com clareza e transparência o Evangelho da Graça, ele vai criar conflitos. Ou seja, é impossível que você trate sobre o Evangelho da Graça sem gerar conflitos. A não ser que se faça como aconteceu no primeiro século, como acontece nos dias de hoje, né? Alguém que agora possa estar assistindo a esta mensagem, que não seja do De Volta à Palavra, ou que virá assistir no futuro pela internet, digamos um pastor, um líder religioso, ele vai se espantar e achar que eu estou falando demais ao falar que, ao se tratar do Evangelho da Graça, não se pode fazê-lo sem combate, sem conflito, porque os cristãos acham que é uma coisa muito natural o Evangelho da Graça. Entretanto, o problema é que desde o primeiro século até os dias de hoje, o Evangelho da Graça tem sido um elemento estranho no meio do povo, a não ser que se pense o Evangelho da Graça como fazem a maioria dos cristãos. Fala-se do Evangelho da Graça, porém, no meio de uma nuvem, ou num tempo nublado. Fala-se de maneira nublada, ou seja, fala de maneira opaca, de maneira a esconder todas as nuances deste Evangelho. Porque se você falar de maneira clara, transparente, absoluta, sem nenhum arrodeio, certamente vai gerar conflito. Pois vamos entender um pouco a questão desse contexto, no caso, o contexto do apóstolo Paulo, do primeiro século. Quero que você abra a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 15. Vamos ler então a partir do versículo 1, do versículo 1 ao versículo 5. Diz assim, olha: alguns indivíduos que desceram da Judéia. Os irmãos observam como que o texto se constrói. Quando nós lemos, nós temos que atentar para o modo como Lucas escreve. Ou seja, como é que ele seleciona as palavras. Olha como é que ele começa o capítulo 15. Alguns indivíduos. O que lá em Gálatas o apóstolo Paulo vai chamar de falsos irmãos. Alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos, 2 pontos. Então imagine que agora alguns indivíduos saíam da Judéia, ou seja, saíam de um lugar onde o evangelho estava sendo propagado, a ensinar os irmãos, o que significa que eles se passavam por mestres. Se eles saíam a ensinar, eram recebidos provavelmente nas assembleias como mestres das escrituras. A ensinar o quê? 2 pontos. Se não vos circuncidardes, segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Ou seja, eles ensinavam a prática da circuncisão como sendo o primeiro elemento necessário para a salvação. Em outras palavras, ainda que vocês creiam em Cristo, ainda que vocês creiam na morte de Cristo, ainda que vocês creiam no Evangelho, se não vos circuncidardes, não podeis ser salvos. Sobre a circuncisão, vamos falar abundantemente quando chegarmos no capítulo 3 de Gálatas. Mas vamos prosseguir a leitura. Versículo 2. Tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda e não pequena discussão com eles. Tendo havendo o quê? Contenda. Então houve uma contenda. Houve bastante contenda. Paulo e Barnabé contendia com esses indivíduos. Tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda e não pequena discussão entre eles. Então não houve uma pequena discussão, houve grande contenda.
Entre eles, Paulo e Barnabé, contendendo com esses falsos irmãos, esses indivíduos, diz o texto, resolveram que esses dois e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e presbíteros com respeito a esta questão. Ou seja, Paulo e Barnabé começaram a contender com esses irmãos que saíram a ensinar a questão da circuncisão como sendo um elemento necessário para a salvação. E aí discutiram, debateram, brigaram e não deu em nada a discussão. E aí decidiram o seguinte, então faz o seguinte, vocês dois aí, Paulo e Barnabé, vamos conosco a Jerusalém, lá nós vamos resolver o problema. Vamos para Jerusalém, porque é lá que se encontram os apóstolos de Jesus Cristo, os primeiros apóstolos, e eles poderão então dizer alguma coisa a respeito disso. Vamos então procurar as autoridades da igreja. Imaginem só. Versículo 3. Enviados, pois, e até certo ponto acompanhados pela igreja, atravessaram as províncias da Fenícia e Samaria, e narrando a conversão dos gentios, causaram grande alegria a todos os irmãos. Então saíram Saulo e Barnabé, acompanhados da igreja, ou seja, talvez vários irmãos das igrejas gentílicas foram com Paulo e Barnabé para Jerusalém, para saber o que a igreja de Jerusalém haveria de decidir acerca desse assunto. Versículo 4. Tendo eles partido a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, e relataram tudo o que Deus fizeram com eles. Insurgiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus que haviam crido, dizendo: é necessário circuncidá-los e determinar-lhes que observem a lei de Moisés. Então eu quero frisar aqui o versículo 1 e o versículo 5, que enfatizam que duas coisas se achavam necessárias se ensinar à igreja dos gentios. Ou seja, no versículo 1 fala de alguns indivíduos. No versículo 5 identifica-os com alguns da seita dos fariseus que haviam crido. Então eram fariseus ou seguidores dos fariseus que, tendo crido no evangelho, agora queria ensinar os gentios, dizendo: vocês receberam a Cristo, muito bem, receberam o evangelho, muito bem, só que vocês ainda precisam de mais duas coisas, agregar à fé de vocês: a circuncisão e também a prática da lei de Moisés. Ou seja, pensava-se então num evangelho que não somente trazia Cristo, mas trazia Cristo, mais a circuncisão, mais a lei de Moisés.